E aí, gente, muito boa noite, como é que vocês estão? Como é bom estar mais uma vez com vocês para a gente poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia, sempre baseado na Palavra de Deus. E hoje eu quero falar um assunto assim bem interessante e ao mesmo tempo tão importante para nós, e eu quero que você possa nos acompanhar até o final do nosso programa. Eu quero ler um texto aqui no livro de Números. Números está logo no começo da Bíblia, um dos primeiros livros. No livro de Números, capítulo 11, e o versículo 5 diz assim: Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. E o que é que está acontecendo aqui nessa passagem? Tem o povo de Deus, aquela famosa história de Moisés, que livrou o povo de Deus, que era escravo no Egito, para que eles pudessem voltar para a sua terra natal, isso mais de 400 anos depois. Então, aqueles que saíram do Egito como escravos, eles nasceram no Egito, que afinal de contas já durava 400 anos que eles estavam escravos lá. Então, quem saiu do Egito nasceu escravo, sempre viveu como escravo, a única coisa que sabia na vida era ser escravo, trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo, sem feriado, dormir mal, acordar, não importa se está dolorido ou se está com as costas arrebentadas, trabalhar como escravo o dia inteiro. E lá no Egito tinha bastante trabalho, né? Porque não tinha as tecnologias que nós temos hoje. Então, como, por exemplo, começar a construir aquelas famosas pirâmides do Egito, que uma pedra daquela pode pesar mais de 1 tonelada. Então, como carregar todas aquelas pedras até o pico, até lá o alto das pirâmides. Então, quem nasceu no Egito só sabia ser escravo. E aí Deus usa Moisés vai até o Egito, tem toda aquela conversa com o faraó, e na saída, eles já no deserto, eles ficam lá 40 anos. E nesses 40 anos no deserto, que poderia ter sido questão de dias, mas por uma longa história que a gente pode comentar isso em um outro vídeo, eles passam 40 anos. E aí nesse processo de 40 anos no deserto, Deus começa a providenciar milagrosamente o sustento deles. Então não tinha lojas para comprar roupa, não tinha supermercado, mas de alguma forma milagrosa as coisas aconteciam, né? Os calçados cresciam junto com o pé, as roupas cresciam junto com o corpo e elas não se desgastavam. Mas chegou um momento em que eles, já estando livres, mas a mente deles não conseguia estar livre, a mente deles ainda era uma mente de escravos. Eles ainda pensavam como escravos, eles se comportavam como escravos. Se a gente for ler esse período do povo de Deus no deserto, nós vamos ver tantos milagres de Deus. A começar do milagre mais famoso, que foi abrir o Mar Vermelho. Teve outros milagres, como por exemplo, de tirar água da rocha, né, e simplesmente bater na rocha e a água sair, poder saciar a sede de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Comida que caia do céu, Deus mandava pássaros trazer comida para eles. Então era algo assim interessante, a quantidade de milagres, eles como livres, mas a mente ainda estava como escravo. Se você chega, por exemplo, nos dias de hoje, chega numa favela ou num local que as casas são de lona, aquelas casas que põem papelão, sabe? Aquela pobreza quase que ao extremo. Se você tira aquelas famílias daquela situação e coloca em um condomínio, eles estão ali livres daquele estilo miserável de pobreza de viver, porque agora eles estão num condomínio, uns apartamentos novos feitos pelo governo. Mas mesmo eles estando livres, mas se a mente continua a mente de escravo, mais cedo ou mais tarde, vai ser só uma questão de tempo. Eles vão fazer do condomínio uma outra favela. O condomínio vai ficar rapidamente, questão de dias, o condomínio vai ficar muito sujo, vai ficar bagunçado, vai ficar com aparência
de algo degradado, algo antigo, só que é algo novo, mas a aparência, porque a mentalidade ainda é de escravo. Pessoas que nunca tiveram muito dinheiro na vida, tiveram sempre pouco, e nunca souberam lidar com o dinheiro. O pouco que tinha não chegava nem na metade do mês. E a outra metade do mês tinha que ficar apenas com o vale compras, né? Vale refeição, alguma coisa assim. Quando pessoas assim, geralmente, não todas, por algum motivo ganham muito dinheiro, seja na lotérica, seja por herança, seja, sei lá, seguro de vida, pensão, alguma coisa assim, e recebe muito dinheiro de uma vez só, as chances dessa pessoa voltar a ser pobre novamente é muito grande. Porque a mente dela continua pobre, mesmo estando com dinheiro na mão. E aí, por achar que está com muito dinheiro, o dinheiro nunca vai acabar e começa um estilo de vida que não condiz. E aí, em pouquíssimo tempo, ela está pobre de novo. Então, quantas situações da nossa vida que a gente está livre, mas a nossa mente ainda é escravo. No mundo moderno, nós temos muitos escravos andando entre nós. E esses escravos podem ser até nós mesmos. De acordo com essa história que a gente leu, eles estavam com saudade da vida de escravo, mesmo estando livres. Mesmo Deus fazendo muitos milagres no deserto, eles estavam com saudades da época de escravidão, do que eles viviam lá, mesmo extremamente limitado, mas eles tinham saudades daquilo. Quando a gente pega um preso, sei lá, deixa eu ver, um exemplo, você diz assim para um cara, olha, você está livre, pega um detento, por exemplo, você está livre, você pode voltar para sua casa, pode voltar a trabalhar, e aí o cara diz, vem cá, mas na prisão eu tenho um quarto, eu tenho cama, tenho café, tenho almoço, tenho janta, tenho lanche, eu não preciso trabalhar, eu tenho um plano de saúde, eu vou fazer o que aqui fora? E aí já pensa em cometer um outro crime para poder voltar a ser preso. Numa mente ainda escravizada. A gente, no dia a dia, nós temos tantas liberdades. Liberdade de ir e vir, liberdade de andar pela rua, a liberdade de ter um emprego, liberdade de ter um carro, uma moto, uma bicicleta, de ter um bom aparelho celular, de ter bons computadores, tablets, poder viajar. Nós temos liberdade para fazer tantas coisas, mas ao mesmo tempo a gente se torna escravo da opinião das pessoas. A gente tem medo de levar um não, a gente tem medo que as pessoas discordem da gente. A gente tem medo que se alguém não concordar comigo, se ela parar de falar comigo, se ela me bloquear no WhatsApp, se ela deixar de me seguir no Instagram, se ela deixar de me seguir no Facebook, se ela parar de me convidar para ir nas festas, para ir nos eventos, para ir dar alguma saída, se as pessoas... Então a gente termina sendo escravo da opinião das pessoas. E a gente deixa de ter a nossa própria vida para viver em função das pessoas. Porque mesmo a gente tendo tanta liberdade de viver a nossa vida, de viver o nosso ponto de vista, de viver a nossa própria fé, cada um defendendo a sua própria fé, mas a gente tem medo de não gostarem de mim. E se eu soltar uma piada e ninguém ri? E se eu estiver à frente e as pessoas não gostarem de me ver tomando a frente de alguma decisão, se as pessoas não gostarem de me ver tomando a frente de algum setor do trabalho, ou tomando a frente de algum evento, alguma coisa da família, e se o meu primo me criticar, se meu tio, sei lá, ficar com aquelas piadinhas de mau gosto, a gente tem medo, porque a nossa felicidade está escravo das pessoas. E a gente coloca a nossa felicidade nas mãos dos outros. A gente coloca o nosso bem-estar nas mãos dos outros. É como se as pessoas fossem donas da nossa felicidade. É como se as pessoas fossem donas da nossa opinião. Como se as pessoas fossem donas da nossa vida.
a gente termina sendo escravo. E aí a gente aceita qualquer coisa, a gente se submete a qualquer coisa, a gente sai engolindo qualquer coisa e não procura resolver. Porque se tentar resolver, acha que vai machucar alguém, acha que vai entristecer, desapontar, coisas que poderiam ter sido resolvidas com uma única conversa, mas tem medo de conversar. A verdade, ela pode até doer na hora, ela pode até machucar na hora, mas a verdade, a sinceridade, você não precisa ser ignorante, você não precisa ser prepotente, você não precisa ser orgulhoso para ser sincero. Você pode falar a verdade, você pode ser sincero, mas de uma forma muito simples. Você não precisa ser arrogante para falar a verdade. Você não precisa ser ignorante para falar a verdade. Você pode ser um ser humano normal, educado, mas falar a verdade e ser sincero. E isso é o melhor remédio para a nossa vida. E para terminar, algo interessante que eu vi essa semana, que sinceridade ela é uma palavra que teve origem na Grécia, que significa sem cera. Porque os atores na Grécia Antiga, que faziam muitos teatros, tinham aquela máscara de cera. E muitas máscaras estavam sorrindo, mas por trás da máscara tinha um ator, tinha uma atriz que estava triste, deprimido, dependente de remédio tarja preta para dormir, com a vida desestruturada, casamento quase acabado, está com a vida assim destroçada, parecendo um inferno, mas na hora de representar, na hora de atuar, colocava uma máscara de cera, uma máscara sorrindo e se escondia por trás daquela cera. E sinceridade tem a ver com sem cera, tá? A sua cara limpa ali, você ser quem você é, mas sem ser ignorante, sem ser prepotente, sem precisar pisar nos outros. Então, se você é livre para ir e vir, livre para trabalhar, você tem a sua casa, você tem a sua vida financeira, você não precisa ser escravo das pessoas. Você pode continuar sendo educado, mas se me bloquear, o mundo não vai acabar. Tem novos amigos para você adicionar aqui na sua lista de WhatsApp. E se parar de me seguir, se a pessoa parar de te seguir, então será que ela era tua amiga de verdade? Né? Então, onde é que está o ponto de equilíbrio? Então, queridos, olha, a nossa mente, ela precisa passar por muitas transformações na nossa forma de pensar. É por isso que a Bíblia diz, transforme a sua forma de pensar, mas de uma forma saudável, baseado na palavra de Deus. Deus, eu abençoo quem está nos assistindo nessa hora, que a Tua palavra, Deus, possa ter tocado na vida de cada um que está nos acompanhando nesse exato momento. E que a nossa mente, a nossa forma de pensar, de ver o mundo, possa ser transformada a cada dia. E o melhor ainda, ser transformada de uma forma saudável, baseado na Tua palavra. Que assim seja, que sejamos totalmente influenciados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sim, gente, só lembrando a vocês do nosso encontro lá no salão de festas do prédio do Boliche, todas as quintas às 19h30, tá? E aos domingos às 18h30. Dia de quinta é apenas 1 hora de duração e dia de domingo 1h30, coisa rápida, vai ser muito bom. E eu espero você todas as quintas e todos os domingos para nós termos um encontro na nossa Igreja Batista da Lagoinha aqui em Nova Prata. Eu quero te convidar a nos seguir também no Instagram, Lagoinha Nova Prata, no Facebook também, Lagoinha Nova Prata. E você pode acessar o site da nossa sede, lagoinha.com. E aí você vai ser tão edificado com tantas informações, tanta palavra de Deus que tem lá. Então um abraço, fica com Deus. Até a próxima.